Estamos de volta. Portugal é o primeiro país da Europa a ter um navio porta-drones. O Dom João II é um marco na Marinha Portuguesa e foi concebido para missões científicas de vigilância marítima, de proteção civil e de defesa da soberania nacional. A construção está a ser terminada na Roménia, onde a SIC o foi conhecer em exclusivo. Na crista da onda é o nome da reportagem especial desta noite. O porta-drones da Europa já flutua e é da Marinha Portuguesa. Passaram menos de 2 anos desde o corte da primeira chapa. Num tempo recorde, o navio Dom João II ganhou forma e a imagem de marca de navio porta-drones. Pode operar sistemas não tripulados aéreos, pode operar sistemas não tripulados de superfície, pode operar e projetar sistemas não tripulados submarinos e pode ainda projetar sistemas não tripulados terrestres e operá-los a partir do navio. Mas o mais recente orgulho da Marinha Portuguesa vai ser muito mais do que um mero porta-drones. Será equipado com sistemas modulares montados em contentores que permitem adaptações rápidas a cada missão. A defesa da soberania nacional e o apoio a operações de proteção civil serão duas das principais valências do Dom João II. Este navio é uma espécie de caixa de ferramentas. As ferramentas vão mudando, mas a caixa de ferramentas é a mesma. Este navio é uma alavanca para essas ferramentas. E que ferramentas são essas? São todo tipo de drones. Portanto, se no futuro houver drones diferentes, que façam coisas diferentes, o navio imediatamente faz essas coisas diferentes porque suporta esses drones no mar. Com 7.000 toneladas, o navio Dom João II é o maior da Marinha Portuguesa em termos de deslocamento ou peso. Mede 107 metros de comprimento, tem capacidade para embarcar 90 elementos, incluindo guarnição e cientistas. Mas em operações de socorro, pode mesmo acolher 200 pessoas. Tem uma pista para operar os drones aéreos e um heliporto para helicópteros pesados. Tem autonomia até 45 dias, custou 132 milhões de euros, em grande parte financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Assim que arrancou a construção do navio, foi preciso pensar nos drones que o Dom João II vai transportar. À Marinha restava comprá-los ou fazê-los. A decisão foi construir alguns desses drones exatamente à medida do que era preciso. Se é na Roménia que está a ser construído o navio, é aqui na base naval de Lisboa que está a ser desenvolvido o chamado Trator do Mar e que vai ser um dos principais componentes do Dom João II. E eis o Trator do Mar, sempre à superfície. Este drone capta tudo o que se passa no mar, seja à tona da água, nas profundezas ou no ar. Trator do Mar é um nome muito específico, com muito pouco marketing, mas que representa precisamente esta grande valência do veículo. É um veículo que é um veículo de trabalho, de baixa velocidade, de longa endurance, que nós precisamos de manter permanentemente a navegar no mar para conseguirmos retirar toda esta informação científica e hidrooceanográfica. Marco Guimarães é capitão de fragata e diretor da célula de experimentação de veículos não tripulados. É aqui que, diariamente, uma equipa de engenheiros da Marinha trabalha na criação e desenvolvimento de drones. Nós, quando iniciámos as nossas atividades, em 2017, a nossa indústria nacional e até a indústria mundial na área dos veículos não tripulados estava ainda numa fase embrionária. Daí a necessidade de que a Marinha pudesse ter uma equipa que pudesse reagir rapidamente e fazer o seu próprio desenvolvimento. Portanto, nós na célula fazemos ideação, desenvolvimento, construção, testes e experimentação operacional de veículos não tripulados. Portanto, cobrimos toda essa cadeia do desenvolvimento. O Dom João II simboliza uma nova era de inovação tecnológica na Marinha e capacidade estratégica para o país. Um investimento a que se junta a compra de outros 12 navios,
Até 2030, Portugal vai receber novas fragatas e navios reabastecedores. O navio Dom João II vai ficar na história pelo seu caráter inovador e pela rapidez com que passou do papel para a água. Em novembro de 2023, foi assinado o contrato com os estaleiros. No ano seguinte, arrancou a construção na Roménia. Em abril de 2026, o Dom João II tocou água pela primeira vez e flutuou. Em 2027, chega a Portugal o navio que põe a Marinha na crista da onda. É um navio totalmente revolucionário, único no mundo, único, e que tem despertado uma curiosidade gigantesca, não só na comunidade científica, mas na comunidade militar, porque é um navio que foi desenhado de raiz. Não estamos a construir um navio convencional que já dominássemos perfeitamente e que estivesse num ciclo normal de produção e de maturidade. Isto é todo um mundo novo e até nisso houve grande mérito, desde logo em abraçar o desafio, mas depois na sua capacidade de concretização.